Bom dia, pessoal. Então, aqui quem está falando é a professora Kathleen, e eu vou gravar então essa aula hoje para vocês. Na aula de hoje a gente vai falar sobre as características das vias sensoriais e também vamos abordar um pouquinho a respeito de uma das vias eferentes, que se chama sistema nervoso autonômico. Mas vamos começar pelas características das vias sensoriais. Então, o que é sensibilidade, né? Qual é o conceito de sensibilidade? É a percepção consciente ou inconsciente das alterações do meio interno ou externo. Então, é a percepção consciente, né? Então, existem algumas informações, algumas sensações que a gente vai perceber e existem outras sensações que a gente não vai perceber. Por exemplo, a gente percebe quando alguém encosta na gente. Entretanto, a gente não percebe quando a concentração de um gás é alterada no nosso sangue, por exemplo, a concentração de gás oxigênio. Essa é uma sensação que induz alterações no funcionamento do nosso corpo. Entretanto, a gente não percebe essa alteração, ela não se torna consciente, tá? Então, existem sensações as quais nós não tomamos consciência e induzem alterações no nosso corpo, é claro. Bem, qual que é a via, né, de trânsito das informações sensoriais? Então, existe uma célula receptora que faz a transmissão do estímulo até o sistema nervoso central. Essa é a via sensorial. E daí existem receptores para diferentes tipos de sensibilidade, diferentes tipos de estímulos. Existem sensores somáticos, que estão relacionados com esses tipos, vou pegar uma caneta aqui, que estão relacionados com esses tipos de sensações, dor, tato, toque, pressão, temperatura, propriocepção, relacionados o quê? Com a nossa pele, né? E existem a sensibilidade dos sentidos especiais. Quais sentidos especiais são esses? Dor, olfação, audição, equilíbrio e paladar, né? Que estão envolvidos com os nossos órgãos dos sentidos, com o olho, com o nariz, com o ouvido, né? E com a língua, certo? Então, as nossas sensibilidades são divididas nessas duas características aí. Existem pelo menos 3 tipos de sensores, de tipos de receptores no nosso corpo, tá? Existem neurônios sensitivos que têm terminação nervosa livre, como é o exemplo aqui desse A. Existem terminações nervosas encapsuladas, como é o caso desse B. E existem terminações nervosas que são células especializadas que então fazem sinapse com o neurônio. Esse neurônio recebe o nome de neurônio sensitivo primário, como é o caso desse exemplo C aqui. Então, a gente tem uma célula sensorial que faz sinapse com o neurônio sensitivo primário, tá? No caso aqui de A e de B, a célula receptora já é um neurônio. Então, ele já se chama neurônio sensitivo primário, nesses dois casos aqui, tá? Bem, o que cada um desses neurônios é adaptado a perceber, né? Então, o neurônio sensitivo primário, né? Aqui, neurônio sensitivo primário, ele está relacionado com a sensibilidade somática e com sensibilidade visceral. O que é sensibilidade visceral? Dos órgãos internos, né? Então, cólica. Cólica é uma sensação de disfunção de um órgão interno, né? Quando tem acúmulo de gases no intestino, a gente sente cólica intestinal. Isso está relacionado com sensibilidade visceral. A dor de infarto de miocárdio também está relacionado com sensibilidade visceral, tá? Então, é esse tipo de neurônio que que recebe, né, percebe esse tipo de sensação, tá? E a gente também tem as terminações encapsuladas, que estão presentes principalmente na nossa pele, e elas percebem na pele e nos músculos, né? Percebem pressão e vibração visceral e somática.
Então, estão lá presentes nos nossos músculos e na pele, né? E nas células especializadas, elas estão relacionadas principalmente com os nossos sentidos especiais: visão, olfato, audição, equilíbrio e paladar. Isso aí vocês já conseguiram, já me mostraram, né, que vocês já perceberam isso daí devido aos resumos, né, dos seminários que vocês prepararam. Então, vocês já perceberam esses diferentes tipos de células receptoras dos estímulos sensoriais. Uma outra coisa que vocês já conseguiram observar também com esses resumos é que o receptor sensitivo ele é seletivo, ou seja, normalmente ele percebe apenas um tipo específico de estímulo e muito pouco de outro estímulo, certo? Então, se a gente pensar no receptor de visão, né, nos cones e nos bastonetes, eles respondem à luminosidade. Então, se a luz entra em contato com esses receptores, ela altera a função dessa célula sensorial, despolarizando essa célula, né, induzindo potenciais de ação no neurônio sensitivo primário, certo? Então, normalmente, né, então aqui um olho, normalmente o olho responde à luminosidade. Entretanto, dependendo da intensidade de outro estímulo, o neurônio fotorreceptor do olho, ele pode responder a outro tipo de estímulo, se ele se for muito intenso. Por exemplo, nesse caso, tá? Boxeadores, lutadores de uma forma geral, que já sofreram algum tipo de choque muito forte na face, relatam que eles veem nesse momento diversos flashes passando na visão deles. Isso porque o impacto mecânico aqui é tão forte que despolariza as células do campo, as células fotorreceptoras, tá? Então, dependendo da intensidade do estímulo, um estímulo diferente pode estimular outro tipo de receptor. Entretanto, de uma forma geral, os receptores respondem a um tipo específico de estímulo. A isso se dá essa característica, se dá o nome de seletividade. Então, o que é a seletividade do receptor? É a capacidade que o receptor tem de responder a um estímulo específico e muito pouco a outro tipo. Os receptores sensitivos, eles podem ser classificados de acordo com o tipo de estímulo que eles detectam. Isso aqui a gente já conversou um pouco ao longo das nossas aulas aí, né? Então, mecanorreceptores, quimiorreceptores, termorreceptores, fotorreceptores e nociceptores. Cada um desses percebe os estímulos mecânico, mecanorreceptor, químico, quimiorreceptor, térmico, termo, luminoso, fotorreceptor e dor, nociceptores. Nociceptor vem de estímulos nocivos, né? Nocivos. Então, por isso eles se chamam nociceptores, eles estão envolvidos com dor. Então, quais são os tipos de estímulos que os nociceptores percebem? Lesão celular, física ou química, tá? Fotorreceptores, o que eles percebem? O fóton, né? Que é uma partícula luminosa, ativa mensageiros intracelulares, tá? Então, luz e ausência de luz é uma forma de estimular os fotorreceptores. Receptores térmicos, eles respondem ao aquecimento ou resfriamento da membrana. Então, existem proteínas da membrana plasmática que sofrem alteração da sua conformação frente à temperatura do ambiente onde elas estão. Quimiorreceptores, eles respondem a substâncias químicas, tá? Então, por exemplo, o paladar, o olfato e a constituição dos líquidos corporais, como por exemplo do sangue, como eu falei para vocês, são tipos de quimiorreceptores que respondem então a essas substâncias químicas. Mecanorreceptores respondem à deformação da sua membrana plasmática. Então, o tato nada mais é do que uma alteração da membrana plasmática das células, por isso a gente percebe o tato, a pressão, vibração, propriocepção, audição e o equilíbrio. São todos sentidos associados com alterações da membrana plasmática e que induzem então respostas. Tá?
Quando vocês lerem por aí, quando a gente estiver falando de modalidade sensorial, a gente está falando justamente disso, do tipo de estímulo, né, que age sobre os receptores sensoriais. Então, a gente chama de modalidade sensorial. Qual é a modalidade sensorial do receptor? É um estímulo mecânico, é um estímulo químico, e assim sucessivamente. Bom, gente, os receptores têm a capacidade de fazer a transdução do estímulo, tá? O que é isso? É a conversão de um estímulo físico, mecânico, luminosidade, toque, pressão, em potencial elétrico, tá? Porque é em potencial elétrico, são potenciais elétricos que transportam a informação pelo nosso corpo. É dessa forma que os neurônios transportam os estímulos dentro do nosso corpo e levam até o sistema nervoso central, onde a gente percebe as informações, tá? Então, essa conversão de estímulo físico em potencial elétrico, ela ocorre por meio de potenciais graduados. Aqueles potenciais graduados que a gente já estudou. Então, quais são as características, né, de um potencial graduado? Ele é dependente do estímulo inicial. Então, quanto maior o estímulo, maior vai ser a despolarização ou hiperpolarização dessa célula receptora, tá? Então, esse potencial graduado, ele recebe dois nomes, dependendo do tipo de célula receptora. Ele pode ser um potencial gerador ou um potencial receptor. O potencial gerador ocorre em receptores do tipo terminações nervosas livres ou encapsuladas, que são os neurônios sensitivos primários, que são as células receptoras. Lembram as terminações nervosas livres ou as terminações encapsuladas, né? São os neurônios que recebem diretamente o estímulo sensorial, tá? Já potencial receptor, ele ocorre em células especializadas que fazem sinapse com o neurônio sensitivo. Então, quando a gente estiver falando de um estímulo que ocorre diretamente sobre um neurônio, como por exemplo aqui na letra A gente está falando de um potencial graduado que se chama potencial gerador. Então, é gerado um potencial gerador aqui nesse neurônio sensitivo primário e se é atingido o potencial limiar para disparo de potencial de ação, aí vai ser desencadeado um potencial de ação que vai levar, então, informações para o sistema nervoso central, tá? O potencial receptor, ele acontece em uma célula especializada receptora que libera neurotransmissores na fenda sináptica e esses neurotransmissores se ligam no neurônio sensitivo primário. Alcançando também uma despolarização limite, né, é gerado potenciais de ação ou um potencial de ação e a informação é levada para o sistema nervoso central, tá? Então, potenciais graduados podem ser divididos. São divididos em potencial gerador, recebem esses diferentes nomes, potencial gerador e potencial receptor, de acordo com o tipo de neurônio, o tipo de célula receptora que você está tratando, tá? Então, durante os seminários de vocês, cuidem na hora que vocês forem falar o tipo de potencial que é gerado na célula receptora. Usem os termos corretos. Se for um neurônio, então vai ser gerado um potencial gerador, atingindo o potencial limite para disparo de um potencial de ação. Os potenciais de ação são disparados e aí sim a informação é transmitida até o sistema nervoso central. E aí a gente pode perceber ou não, né, essas alterações. Tá? Então, como que ocorre a transdução do estímulo? Então, existe um estímulo. Se existe uma célula epitelial receptora, que não é um neurônio, é gerado um potencial receptor. O potencial receptor induz a liberação de transmissores, neurotransmissores na fenda sináptica, que se ligam no neurônio sensorial primário, gerando um potencial pós-sináptico que pode gerar potenciais de ação, atingindo, né, o potencial limite de disparo de um potencial de ação, potenciais de ação são liberados e a informação é levada até o sistema nervoso central. No caso contrário, de um neurônio ser a célula receptora inicial, então um estímulo age diretamente sobre um neurônio sensorial primário e gera um potencial receptor.
esse potencial receptor pode gerar potenciais de ação, que vão então levar a informação para o sistema nervoso central, tá? Quando eu falo aqui em sistema nervoso central, eu posso falar tanto de informações que vão até o córtex, quanto informações que permanecem somente na medula espinhal, tá? Na medula espinhal, a gente vai ver isso mais pra frente, tá? Mas quando eu falo então de sistema nervoso central, a gente está falando ou de informações que vão até o córtex ou que vão somente até a medula espinhal. Como o estímulo gera um potencial graduado? Então, esse aqui é o mesmo quadro que eu já coloquei naquele outro slide lá, no slide anterior. Então, como que um estímulo gera um potencial graduado? Porque ele causa esses tipos de alterações na membrana plasmática das células. Então, como que um estímulo mecânico induz potencial graduado? Ele deforma a membrana das células. Então, quando ele altera o formato da célula, ele abre ou fecha canais iônicos. Canais de potássio, canais de sódio, canais de cálcio, canais de cloro, tá? Então, é dessa forma que esses estímulos vão induzir potenciais graduados. Então, uma substância química se liga no seu receptor na membrana plasmática dessas células. Essas células vão alterar, abrir ou fechar canais iônicos que vão alterar a polaridade dessa célula. Térmico, a mesma coisa. A temperatura altera a conformação de proteínas presentes na membrana plasmática, proteínas específicas para calor e outras para frio. E essas proteínas vão alterar a permeabilidade da membrana plasmática de determinados íons. Estímulos luminosos, a mesma coisa. A dor, a mesma coisa. Lesão física ou química da célula, que induz alteração da permeabilidade da célula aos íons, aos íons, né? Abrindo então canais iônicos. Então, como é o potencial graduado no receptor sensitivo, a gente já falou, né? Então, essas aqui são características de potencial graduado que a gente já aprendeu. Então, a amplitude de despolarização gerada pelo potencial graduado é dependente do estímulo inicial. É o exemplo que eu dei lá para vocês do paralelepípedo sendo jogado no lago e de uma pedrinha, né? Então, a amplitude de despolarização, ela varia de acordo com o estímulo inicial. Os potenciais de ação só são gerados a partir do momento que é atingido o potencial limiar. Antes disso, não vai ser disparado o potencial de ação. Como que o nosso sistema nervoso identifica a intensidade do estímulo inicial? Observem aqui. Está relacionado com a frequência de disparo dos potenciais de ação. Então, observem essa figura aqui. Essa figura é importante, tá? Bastante importante. Estudem ela com bastante cuidado. Então, vejam só. Aonde que começa tudo, né? Então, o estímulo está aqui. Aqui a gente tem, no número 1, uma membrana receptora, identificado aqui a bainha de mielina e os nodos de Ranvier, tá? Então, que tipo de neurônio, que tipo de receptor é esse? É um receptor do tipo receptor sensitivo primário já, é um neurônio sensitivo primário, certo? Que já recebe diretamente o estímulo sobre uma terminação nervosa, tá? Daí aqui nesse quadro ao lado, aqui, a gente tem a intensidade do estímulo que foi aplicada sobre esse neurônio, tá? Sobre esse receptor, vamos colocar assim. Então, existe um estímulo fraco, um estímulo médio e um estímulo bastante forte. Todos esses estímulos têm o mesmo tempo de duração, né? Então, nesse sentido aqui está o tempo que durou esse estímulo, tá? E aqui a intensidade dele. Então, quanto mais alto, mais intenso esse estímulo, certo? Quanto mais alto esse bloquinho. Aqui a gente tem o valor de alteração do potencial de membrana desse receptor. Então, são os potenciais receptores que foram gerados nesse neurônio sensitivo primário, tá? Então, um estímulo fraco, como esse aqui, gerou uma despolarização fraquinha da membrana plasmática. Ela despolarizou um pouquinho. Esse estímulo de média intensidade gerou uma despolarização com uma amplitude maior do que o estímulo, vamos colocar aqui o estímulo 1, né? Do que o estímulo 1. Aqui o estímulo 2
e aqui o estímulo 3. Já o estímulo 3, ele gerou uma despolarização com uma amplitude maior do que o estímulo 2, claro, porque ele foi um estímulo de uma intensidade maior. Agora vejam em relação ao disparo de potenciais de ação. O estímulo 1 gerou potenciais de ação? Não gerou potenciais de ação. O estímulo 2 já foi forte o suficiente para gerar 2 potenciais de ação. Tá? E o estímulo 3 já gerou uma quantidade muito maior de potenciais de ação. Ou seja, a intensidade do estímulo está relacionada com a frequência de disparos de potenciais de ação, certo? Então, é assim que o nosso organismo detecta um estímulo que é fraco de um estímulo que é bastante forte, pelo número de disparos de potenciais de ação, tá? Agora, tem uma outra observação que a gente faz aqui nesse gráfico. A partir desse estímulo 2 aqui, a partir do estímulo 2, a gente observa que existe uma despolarização inicial alta e depois essa despolarização tem uma queda, passa por um platô e daí ela volta ao normal, ao fim do estímulo, né? Vamos fazer um tracejado aqui, ó. Então, ao fim do estímulo, ela volta ao normal, tá? Esse aqui é o estímulo número 2. Ao fim do estímulo, ela repolariza. Mas vocês percebem que ela passa por uma fase de queda da despolarização e um platô? Deixa eu mudar essa corzinha aqui, porque tá ficando... então, observem aqui. Ela passa por uma fase de queda e daí tem um platô logo em seguida, né? Fase de queda e o platô logo em seguida. O que é isso, gente? Olha só, fase de queda e um platô antes do fim do estímulo. O que será que é isso? Isso aqui, gente, está relacionado com uma outra característica dos receptores, tá? Eles se adaptam ao estímulo inicial. O que é isso? Por exemplo, quando você quando você entra numa loja de perfumes, inicialmente você sente aquele cheiro, né, dos perfumes, mas depois de um tempo você já não sente mais, certo? Outro exemplo, quando alguma coisa encosta em você. Logo que essa coisa, ou se a pessoa, por exemplo, encosta em você, você percebe que a pessoa encostou em você. Mas logo depois você já não está mais percebendo isso. Você só vai perceber quando a pessoa desencostar de novo de você. Aí você vai perceber que ela saiu dali, tá? Então, isso se chama adaptação dos receptores. Então, olha aqui nesse caso 3 aqui. Nesse caso do estímulo 3. A gente tem no início, quando o estímulo é iniciado, um número grande de potenciais de ação foi disparado. Mas depois, conforme esse receptor se adaptou ao estímulo, o número de potenciais de ação que ele disparou reduziu bastante em relação ao que era inicialmente. Isso porque o receptor se adaptou a esse estímulo inicial aqui. Entretanto, esse estímulo aqui ainda era forte o suficiente para gerar alguns disparos de potenciais de ação, tá? No caso aqui do estímulo 2, a adaptação do receptor ficou numa amplitude mais baixa do que do estímulo 3, tá? Essa fase de platô aqui. Então, não foi capaz de gerar potenciais de ação. Foram gerados os potenciais de ação iniciais, mas depois não houve mais disparo de potencial de ação, porque não era um estímulo forte o suficiente para manter disparos, para manter potenciais de ação, tá? Entenderam? Deixa eu falar de adaptação dos receptores, né? A adaptação é a capacidade do potencial gerador ou do potencial receptor diminuir de amplitude durante um estímulo constante ou prolongado, tá? Outros exemplos aqui, ó. Por exemplo, quando a gente vai tomar banho, né? A água quente inicial do chuveiro, a gente percebe ela, né? É gostosinho e tal. Depois de um tempo, você não percebe mais que a água está quente, porque os seus termorreceptores se adaptaram àquela água quente. Então, eles não mandam mais informações ao sistema nervoso central, tá? Em contrapartida, outros tipos de situações, né? Não existe como se adaptar a uma situação dessa. Existe uma adaptação? Existe, só que ela é uma adaptação mais lenta.
Então, existem receptores que se adaptam mais rapidamente e receptores, por exemplo, de dor, que se adaptam mais lentamente, tá? Todos adaptam, mas a velocidade de adaptação é diferente. Mesma coisa, a gente pode falar dos nossos receptores olfatórios, né? Ou dos nossos receptores olfatórios. Eles se adaptam mais rapidamente. Os de dor se adaptam bem mais lentamente. Beleza? Então, existem receptores de adaptação rápida, como aqueles do olfato, pressão e tato, e receptores de adaptação lenta, como os da propriocepção. Isso aqui é bastante importante. Por quê? Bom, propriocepção, dor, da pressão arterial e quimiorreceptores. Por que da propriocepção é importante que eles não se adaptem, né, ou tenham uma adaptação lenta? Porque a gente precisa, propriocepção é a gente saber aonde estão os nossos membros sem que a gente precise olhar para eles, tá? Além disso, a propriocepção também está envolvida com a manutenção da nossa postura. Então, existem diversos sistemas que controlam a contração da nossa musculatura para manter o nosso corpo numa postura adequada, tá? A gente não pensa a respeito desses músculos e de como a gente tem que contrair eles para a gente permanecer, por exemplo, sentado, tá? Mas o nosso corpo está constantemente mantendo esses músculos contraídos e outros relaxados de forma a manter a nossa postura. Isso é propriocepção, tá? Então, imagina se esses proprioceptores se adaptassem à nova postura que a gente adquire, né? A gente logo estaria andando com posturas inadequadas por aí. Imagina se os nossos receptores de pressão arterial se adaptassem rapidamente. Aumentou um pouquinho a minha pressão arterial, o meu receptor baroreceptor, nesse caso de pressão arterial, se adapta a essa nova condição. Aumentou um pouquinho a pressão, ele se adapta. Aumentou, ele vai se adaptando. Aumentou, ele vai se adaptando. Dali a pouquinho a gente está inchado, gigante, cheio de água por dentro, né? Porque esse receptor se adaptou a essa nova pressão arterial. A pressão arterial está relacionada com a quantidade de líquido que a gente tem circulando dentro dos vasos sanguíneos. Quanto maior a quantidade de líquido, maior a quantidade, maior a pressão arterial, tá? Então, se esses receptores de pressão eles se adaptassem rapidamente, a gente encheria de água e quase que explodiria, né, de dentro para fora, devido a esse aumento da pressão arterial, tá? E os quimiorreceptores, da mesma forma. Imagina se nossos quimiorreceptores se adaptassem a uma pressão de oxigênio baixa, né? Logo, os nossos tecidos iam começar a sofrer muito com essa queda na pressão de oxigênio. Esses receptores aqui, de propriocepção, de pressão arterial, quimiorreceptores e de dor, eles são bastante sensíveis, né? Porque pequenas variações nesses estímulos já geram uma alteração, um disparo desses receptores para que uma resposta seja emitida para controlar essa alteração que foi detectada, tá? Um outro conceito que é bastante importante de receptores é o campo de recepção. O que é isso? Campo de recepção é a área de um sistema sensorial onde um estímulo causa a ativação de um determinado receptor. Então, olha só, campo receptivo primário. É essa área aqui, gente, da pele, que é inervada por um receptor sensitivo primário, tá? Então, aqui a gente está falando de receptores do tipo terminações nervosas que percebem o estímulo aonde ele é aplicado. Então, por exemplo, se eu aplicar um estímulo aqui, vai ser ativado esse campo receptivo desse neurônio. E esse neurônio vai enviar essa informação até o sistema nervoso central. Mas existe uma via de tráfego dessa informação, desse estímulo sensorial, até chegar no nosso córtex, por exemplo, tá? Então, existe o receptor sensorial, que pode ser de dois tipos, né? Esse receptor sensorial vai enviar, então, a informação ao neurônio sensitivo primário. Então, esse receptor sensorial pode ser uma célula epitelial especializada ou ele pode ser diretamente um neurônio. Se ele é uma célula,
ele é um tipo de receptor sensorial que vai emitir neurotransmissores, liberar neurotransmissores que vão excitar o neurônio sensitivo primário. Agora, se esse receptor sensorial já é um neurônio, então ele já se chama, né, neurônio sensitivo primário. Então, essas duas células aqui fazem parte do sistema nervoso periférico, da via aferente do sistema nervoso periférico. O neurônio sensitivo primário já vai se comunicar com o sistema nervoso central, tá? Então, ele já faz sinapse, então tem um neurônio aqui, e ele já vai fazer sinapse com um neurônio sensitivo secundário. Então, ele pode ser desse tipo aqui, e ele já vai fazer sinapse lá com um neurônio sensitivo secundário, esse já está completamente dentro do sistema nervoso central. Aonde? Na medula espinhal ou um trato ascendente, né? Ele compõe um interneurônio da medula espinhal ou esse neurônio secundário aqui, ele compõe um trato ascendente da medula espinhal que vai levar a informação para as áreas superiores, lá do encéfalo, né? E aí, sucessivamente, existe um neurônio sensitivo secundário, terciário, quaternário, etc, etc, até essa informação chegar aos seus locais devidos. Lá no tálamo, por exemplo, que é por onde passa grande parte das informações sensoriais, e depois, na sequência, para o córtex e para o cerebelo. O cerebelo é uma importante região que recebe, então, essas aferências sensoriais para quê? Para poder coordenar o nosso movimento, né? O cerebelo está envolvido com isso. Então, ele recebe informações sensoriais de diversos sensores, se não de todos os sensores do nosso corpo, para poder gerar um plano de movimentação adequado para os estímulos externos do ambiente, né? Então, se tiver um estímulo nocivo que a gente está percebendo pela dor que está sentindo ou pelo que você está visualizando, né? Eu estou andando aqui, eu estou vendo que ali tem um prego, então eu não posso pisar naquele prego. Então, essa informação visual já vai até o cerebelo, e o cerebelo elabora um plano de movimento para desviar desse prego, certo? E assim sucessivamente, né? Todas as informações que vocês forem pensar auditivas, né? Então, se a gente ouve um local onde está tendo, sei lá, estouros, que a gente não consegue definir o que é, a gente já tende a se afastar desses sons, né? Então, isso é enviado ao cerebelo e o cerebelo coordena esse tipo de movimento que a gente vai executar, tá? E daí, assim, gente, no que isso influencia? A gente estava falando de campo de recepção, olha só. Nem sempre um neurônio sensitivo secundário se comunica com apenas um neurônio sensitivo primário. Então, a gente tem o neurônio sensitivo primário, que nem sempre vai se comunicar com um neurônio somente, um neurônio sensitivo secundário, esse é o secundário, nem sempre vai se comunicar com apenas um neurônio sensitivo primário. Muitas vezes, mais de um neurônio sensitivo primário se comunica com o mesmo neurônio sensitivo secundário. Isso se chama convergência do estímulo, e isso afeta diretamente o campo de recepção. Olha só. Então, olha só. Aqui nós temos diversos neurônios sensitivos primários fazendo sinapse com um único neurônio sensitivo secundário, tá? E aqui, nessa outra figura, nós temos diversos neurônios sensitivos primários fazendo sinapse com outros tantos de neurônios sensitivos secundários, tá? O que isso influencia, gente? Se a gente pegar um compasso, como está representado nessa figura, e tocar na pele ao mesmo tempo nessas duas regiões aqui, que levam a informação para um único neurônio sensitivo secundário, então se a gente pega esse compasso e toca aqui ao mesmo tempo nessas duas regiões, a pessoa vai descrever que ela sentiu um toque apenas. Por quê? Porque esse neurônio sensitivo primário que foi ativado e esse aqui, eles transportam a informação para o mesmo neurônio sensitivo secundário.
Esse neurônio sensitivo secundário vai fazer todas as suas sinapses até chegar ao encéfalo, mas vai ser um sinal apenas, tá? Um sinal apenas vai para o encéfalo, então a gente vai perceber como um toque. Agora, diferente dessa outra situação aqui, onde existem vários neurônios sensitivos secundários fazendo sinapse com os neurônios sensitivos primários. Então, olha só, nesse caso, se a gente pegar o compasso com o mesmo espaçamento e tocar nessa outra região aqui, a gente vai estimular dois neurônios sensitivos primários que vão estimular neurônios sensitivos secundários diferentes. Então, são dois sinais que são transmitidos até o encéfalo. E aí nós percebemos dois estímulos e não somente um, tá? Então, o campo de recepção desse neurônio sensitivo secundário é maior. O campo de recepção desse neurônio sensitivo secundário é menor. Quanto menor o campo de recepção do neurônio sensitivo secundário, maior é a sensibilidade dessa região da pele. Então, por exemplo, regiões da nossa mão, acho que eu tenho aqui, ó. Regiões da mão, gente, elas são mais sensíveis do que regiões do braço, tá? Então, se você pegar o compasso e encostar aqui ao mesmo tempo, aqui e aqui, a pessoa vai sentir como um toque apenas. Se você pegar o compasso com a mesma abertura e tocar aqui e aqui, a pessoa vai sentir como dois toques diferentes. Isso está relacionado com essa convergência do sinal receptor primário para o neurônio sensitivo secundário. Então, ó, quanto maior é a convergência de neurônios para o secundário, quanto maior é a convergência, maior é o campo de recepção do neurônio secundário, Logo, uma área é mais sensível quanto menor a convergência. Foi aquilo que estava mostrando ali no slide anterior, né? Quanto mais sensível é uma região, como é a região da mão, menor é a convergência dos sinais. Então, os neurônios tendem a ficar um para um, e não vários, não como esse exemplo aqui, vários neurônios convergindo para um neurônio sensitivo secundário somente. Beleza? Gente, as vias sensoriais, elas podem seguir diversos ramos, né, diversos caminhos. Então, aqui tem 3 caminhos possíveis para essas vias sensoriais seguirem. O impulso sensitivo pode ir somente e direto à medula espinhal, ele pode ir ao tronco encefálico ou ele pode ir ao córtex cerebral. Em qual desses 3 caminhos aqui a gente percebe conscientemente o estímulo? Nesse aqui. As vias que vão ao córtex cerebral. Então, a gente percebe o estímulo. As vias que vão ao tronco encefálico e que vão à medula espinhal somente são impulsos ou são estímulos inconscientes, tá? Quando o impulso sensitivo vai somente até a medula espinhal, nós temos um reflexo espinhal. A resposta que é emitida é um reflexo. Então, é uma informação que sai da área da pele, por exemplo, sai da pele, vai até a medula, faz conexão com interneurônios e volta a resposta, tá? Isso é um reflexo espinhal. No tronco encefálico, a gente tem alguns reflexos mais complexos, como, por exemplo, eu já falei para vocês, a alteração da frequência cardíaca, da frequência respiratória, da pressão arterial, né? Então, aqui nós temos quimiorreceptores, né, que alteram a pressão arterial e a nossa frequência respiratória. Por exemplo, quando a pressão de oxigênio cai no nosso sangue, isso é percebido por quimiorreceptores que induzem aumento da frequência respiratória para aumentar a oxigenação do sangue. Quando a pressão arterial sistêmica, PAS, quando a pressão arterial aumenta, são induzidas respostas para que a nossa frequência cardíaca diminua, para diminuir a pressão arterial. Quando a pressão arterial aumenta, também são induzidos estímulos sobre os rins, para que os rins aumentem a produção de urina, aumenta a urina, tá?
Para quê? Para que diminua o volume de sangue circulante, o volume de líquido circulante, certo? Volume de líquido da onde? Dos nossos vasos sanguíneos, do sangue, tá? Para que a pressão arterial diminua, beleza? Então, esses são reflexos bastante complexos, o que a gente vai estudar aí ao longo das nossas aulas, tá? E que estão todos envolvidos, então, com impulsos sensitivos que são emitidos ao tronco encefálico. Impulsos sensitivos ao tronco encefálico. E o tronco encefálico cria, então, a melhor resposta para voltar o nosso organismo a uma condição mais normal quanto possível, beleza? E existem os impulsos sensitivos que vão até o córtex cerebral, que é quando a gente toma consciência do estímulo. Isso é percepção do estímulo sensorial, certo? Quando a gente toma consciência do estímulo. Então, tomamos consciência do local e do tipo de estímulo, para daí a gente emitir respostas. Então, aqui existe a elaboração, nesse caso aqui, existe uma elaboração consciente de uma resposta, né? Uma resposta à dor, por exemplo. Se a gente colocou a mão numa chapa fria, mas não tão fria assim, a gente deixa até um limite, né? Então, você consegue controlar. Tá doendo, mas eu consigo controlar até determinado ponto. Bom, se todos os estímulos sensoriais são transduzidos em potenciais de ação, como conseguimos distinguir as modalidades sensoriais? Modalidade sensorial é o quê? Dor, tato, luz. Como que a gente consegue distinguir a modalidade sensorial? Bom, gente, primeiro porque existem os receptores específicos para cada modalidade sensorial. Existem mecanorreceptores, fotorreceptores, quimiorreceptores, etc. Então, quando é estimulado, conforme o tipo de receptor que é estimulado, existe um tipo de resposta emitida, um tipo de receptor é estimulado, que estimula também uma área específica do nosso cérebro, certo? Então, a gente consegue identificar que tipo de modalidade sensorial a gente está percebendo naquele momento. Então, através do tipo de receptor ativado, mecanorreceptor, quimiorreceptor, etc., e através da área do nosso córtex cerebral que é estimulada. Daí a gente consegue perceber o tipo de estímulo que a gente está recebendo. Como que a gente distingue a localização desse estímulo sensorial? Vocês já ouviram falar em homúnculo? Homúnculo. Homúnculo. Então, existe uma área do nosso córtex cerebral, um córtex sensitivo, uma área do córtex, em que cada região do córtex recebe estímulo de uma área específica do nosso corpo, tá? Então, essa área aqui recebe o estímulo do nosso sensorial do lábio. Essa área aqui recebe estímulo sensorial das costas. Essa área aqui das nossas mãos. Essa área aqui dos nossos pés. E assim sucessivamente. Então, é dessa forma que o sistema nervoso, ou que nós conseguimos distinguir a localização do estímulo sensorial, tá? E a intensidade da duração a gente já viu, né? Conforme a frequência de disparo dos potenciais de ação, frequência de potenciais de ação. A gente consegue distinguir a intensidade e duração do estímulo. Então, quanto maior o número de potenciais de ação, maior a intensidade daquele estímulo, né? E a duração do estímulo, a gente consegue perceber pelo, primeiro, quando ele iniciou, se são receptores de adaptação rápida. Quando o estímulo é iniciado, existe um pico de disparo de potenciais de ação. E aí esses potenciais de ação podem diminuir, acontecer um a cada pouco tempo. Quando esse estímulo vamos colocar aqui uma barrinha, quando esse estímulo é finalizado, também existe um aumento de disparo de potenciais de ação nos neurônios sensitivos, tá? Então a gente consegue perceber o início e o fim de um estímulo, quando se trata de um receptor de adaptação rápida. Adaptação rápida, tá? Então, esse é o estímulo e essa é a despolarização. Essas são as despolarizações que acontecem
devido a esse estímulo aqui que aconteceu, beleza? Então, assim a gente consegue perceber a duração do estímulo inicial. Mas olha só, vamos discorrer um pouquinho. Então, como que a gente consegue perceber que tipo de estímulo, né? Modalidade sensorial? Porque cada sensor recebe um tipo de estímulo específico e cada neurônio transporta apenas um tipo de modalidade sensitiva. E essa modalidade sensitiva vai estimular uma área específica do nosso córtex. Olha aqui, ó, homúnculo sensitivo. Depois procurem na internet a figura do homúnculo sensitivo e observem que ele identifica cada região do córtex cerebral que percebe um tipo de estímulo, ou o estímulo de uma determinada região do corpo. Tá? O estímulo de cada região do corpo, que nem eu falei para vocês, o lábio, a mão, o pé, o braço, etc, etc. Cada modalidade sensorial ativa um local específico no córtex cerebral, é isso que eu estou falando. Então, dessa forma, a gente consegue identificar onde está, qual é o local do estímulo. Além disso, então, como que eu identifico o local específico, o local onde está sendo esse estímulo está sendo percebido? Porque existe uma região do córtex cerebral que é ativada. Além o local do estímulo, o sensor que está mais próximo, o receptor, então, que está mais próximo do local do estímulo, ele é mais ativado. E olha só o que ele faz ainda. Além dele ser mais ativado, então ele dispara maior número de potenciais de ação, ele inibe as sensações dos sensores adjacentes. Isso se chama inibição lateral. Então, olha só. Aqui no ponto B é o local onde está ocorrendo o estímulo. Então, esse neurônio gera diversos potenciais de ação. Esses potenciais de ação trafegam ao longo desse neurônio e induzem um estímulo aqui positivo, vejam aqui, positivo, estimulam esse interneurônio vermelho, é um interneurônio. Esse interneurônio vermelho ativado, ele vai inibir a atividade do neurônio adjacente ao neurônio B, tá? Quando ele faz essa inibição, ele diminui o número de potenciais de ação que esse neurônio A transfere para o neurônio sensitivo secundário. Olha só, tinham 4 potenciais de ação aqui, mas no final das contas ele conseguiu transferir apenas um potencial de ação na célula postsináptica ou no neurônio sensitivo secundário. Tá? Então é dessa forma que a gente consegue perceber especificamente aonde está a região onde o estímulo foi iniciado. Tá? E a intensidade e duração a gente já falou, pela frequência de disparo de potenciais de ação. Beleza? Então estudem essa figurinha aqui também, tá? Essa figura aqui também é importante. Eu trago uma outra figura que está exemplificando a mesma coisa. Então, olha só. Tem um alfinete aqui, tá? Esse alfinete estimula essas duas áreas, a verde escura e a verde clara, tá? Pela dor, né, que a gente está sentindo. O neurônio B ele é mais ativado porque ele está mais próximo do estímulo inicial, que é o local onde o alfinete encosta. Então, esse neurônio B ele vai despolarizar mais, vai liberar um maior número de neurotransmissores do que o neurônio A e o neurônio B, tá? E daí, olha só o que acontece, do que o neurônio A e o neurônio C, desculpa. Daí, olha só o que acontece. Esse neurônio B, como ele liberou muitos neurotransmissores aqui, ele vai excitar mais essas vias laterais aqui, que vão inibir esses neurônios sensitivos secundários provenientes de A e de C, tá? Então, o neurônio A e essas vias A e C já não liberam mais neurotransmissores, porque foi inibida a despolarização desses terminais axonais, dos neurônios sensitivos secundários. E aí, não há transmissão do impulso para a via A e para a via C. Tá? É a mesma coisa que a figura anterior, só que exemplificado de uma forma diferente. Tá? Então, o estímulo inicial em B, né, aqui está representando a frequência de potenciais de ação do neurônio B. Foi bastante grande, de A um pouco menor e de C um pouco menor. Quando ocorre a inibição dos neurônios laterais, aumenta a percepção do local do estímulo especificamente, tá? Então, ó, ocorreu inibição aqui
desses neurônios laterais. Então, diminuiu o disparo de potenciais de ação desses neurônios. Então, a gente consegue localizar especificamente em qual região está ocorrendo o estímulo. Tá bom? Então, é dessa forma também que a gente consegue que existe uma modulação da região onde o estímulo está acontecendo. Então, o que a gente viu nessa aula, pessoal? Nós vimos que existem diferentes tipos de receptores, né? Então, existem tipos de receptores diferentes para cada modalidade sensorial. Existe uma característica muito importante aqui dos estímulos sensoriais, que é a transdução do sinal, que é como que esse sinal mecânico é transformado em um sinal elétrico e dessa forma é transmitida a informação para o nosso corpo. Existem diversas características dos receptores, como seletividade, adaptação, campo de recepção. Existe uma diferenciação dos estímulos sensoriais. Como que esses estímulos sensoriais são diferenciados? De acordo com a modalidade sensorial, então o tipo de receptor que ele vai ativar, a área do córtex que vai ser ativada, a localização, como que é diferenciada a localização? Pela área do córtex que é ativada e por esse estímulo mais acentuado do neurônio sensitivo primário, que faz inibição lateral dos neurônios sensitivos secundários laterais ao estímulo, na região do estímulo. Existe uma diferenciação de intensidade pela frequência de disparo, de potenciais de ação e de duração do estímulo também pelo mesmo motivo, pela frequência de disparo dos potenciais de ação. Beleza? Aqui tem algumas atividades, para vocês responderem, tá? E eu vou encerrar essa aula aqui e eu já, para esse arquivo não ficar muito grande. E daí eu já mando para vocês o início da aula, então, de vias eferentes do sistema nervoso, tá? A gente vai falar sobre o sistema nervoso autonômico. E daí, para a próxima aula, a gente vai conversar a respeito do sistema nervoso, dessas vias eferentes, só que do sistema nervoso motor, e daí a gente entra em músculo, contração muscular. Tá bom? Então, já gravo outro áudio para vocês.